Bora, Fel, para mais um vídeo do Corinthians nesta segunda-feira, onde a mídia analisou o time do Coringão, que ainda não realizou nenhuma contratação de impacto para essa temporada. A diretoria que apenas renovou o contrato e prorrogou o contrato de alguns jogadores, como Carrilho, Romero e Thales Magno. Será que o Corinthians precisa se reforçar para essa temporada? E também tem a situação do Fagner, que parece que deu uma provocada na torcida do Corinthians, usando a chuteira verde na apresentação do Cruzeiro, hein? Você acha que foi uma provocação à torcida do Corinthians ou foi apenas uma coincidência do jogador? Então já deixa seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo do Coringão. Essa enrolação, bora pro vídeo. Em relação ao Corinthians, o Corinthians precisa pagar a conta, né? Isso. Assim, não precisa contratar realmente, porque contratou um caminhão de gente, muito dinheiro envolvido. Então, o elenco bem tranquilo para mim, fechado. O Ramon Dias já sabe o que consegue fazer com os jogadores que tem lá. Agora é só pegar o mesmo time com a pré-temporada e tudo mais. Muito do que foi gasto na temporada ou nos últimos anos, as parcelas vão caindo agora também, tem que pagar, é a realidade, tem que pagar o que foi feito no meio do ano, porque não foi normal. O Corinthians contratou mais do que um time praticamente, foi muita gente e gente, não gastou tanto na contratação, mas tem luva, tem salário, que são altíssimos. Então você não tem que contratar agora, você tem que pagar aquela conta e já deixar, Mas não pode perder elenco. Porque um toma cartão, o outro amarelo, ainda tem disputa de... Mas eu acho que nesse sentido isso vale para o São Paulo, porque ele está perdendo dois jogadores que acho que para o elenco eram importantes, o Rato e o Nestor, não eram? Sim. O Rato ainda mais para mim, assim, porque o Rato, ele ali no meio campo, enfim, ele era um cara... O Corinthians, assim, é igual liberou a quantidade de jogadores, mas são jogadores que já não faziam tanta parte do elenco, assim. Só o Fagner agora acertando com o Cruzeiro e vai ter que ver quem vai ficar no banco do Mateuzinho. Mas de resto, não vejo tanto... Ninguém vai fazer falta? Pedro Henrique? Não, né? Pra mim, na minha opinião, não. Você não vai chegar aqui, daqui 3 meses, analisando o Campeonato Paulista, falando, o Corinthians também não contratou no início do ano. Não acho ali, ó, tem a lista ali, ó. Eu não, só nomes mais pesados assim, o Fagner, na lateral direita, que tava revezando ali. O Caetano quebrou um galho também na zaga, hein? Mas também a torcida não morria de amores pelo Caetano também. Ele ficou Vamos ser sinceros. Exatamente. O Pedro Henrique, que entrou ali no revezamento, ali no ataque, mas o elenco em si, o elenco do Corinthians, a gente até brincava aqui no final do ano que a torcida do Corinthians não queria que 2024 acabasse, que não queria que a temporada acabasse, que era para continuar já entrar a temporada de 2025. E a questão do Fagner, o que acho que mais gera debate entre os corintianos não é nem a saída, mas o fato de ter renovado o contrato há pouco tempo. Esse talvez tenha sido o erro da atual gestão, né? Ter renovado com o Fagner e agora emprestá-lo pagando o salário. Então, o ponto é, o Fabinho explicou, o Fabinho Soldado disse que no momento fazia sentido renovar com o Fagner e de fato ali o Corinthians não tinha contratado o Memphis, não tinha engrenado com o Ramon Dias nem tinha chegado quando o Fagner renova. Então, era de fato um outro momento e é legítimo um clube entender, olha, agora a realidade é outra, o time se estabilizou, tem novas lideranças, não precisamos mais do jogador, até por conversar com o técnico, certamente o Ramon Dias foi consultado, deve ter dado sua opinião sobre a permanência do Fagner ou a saída. Agora, o que pega é o Corinthians ficar refém de um modelo em que precisa pagar o salário, ainda mais para um clube que vai concorrer com o Corinthians. Então, ali, era para... o Fagner não está mais nos planos. Isso daí eu acho uma explicação plausível do lado do Fabinho. Mas não adianta nada se continuar pagando. Só que a engenharia financeira não é favorável. Então, o Corinthians poderia ter feito de uma forma diferente, até por estar respaldado pela renovação de contrato. Não, e para o Cruzeiro também, que está gastando uma bala em todo mundo. Mas você está emprestando pro Cruzeiro, como o Brilha falou bem, que vai brigar diretamente com você. O Cruzeiro está pagando dinheirama para todo mundo e por todo mundo, e aí o Corinthians empresta pagando o salário. E nem precisava, nesse caso, Jailson, de envolver o Fagner numa negociação em que o Cruzeiro precisasse pagar por ele. Mas já se livrando do salário, o Fagner é um jogador com mais de 30 anos, esse tem dinheiro, dificuldade. Você vai reinvestir esse dinheiro do salário em um jogador para mas aí posição. É que isso entra naquela história do jogador quando conquista muito pelo clube, é algo que o jogador conquistou em campo. Aí o clube vai, renova o salário, muitas vezes por um tempo longo, e o salário é alto. Sim. Porque o jogador é um ídolo do clube. Mas você só se livrou... Desculpa falar dessa forma, mas você só se livrou da imagem do Fagner como jogador do Corinthians. Porque você vai continuar pagando por ele. Então, é mais ou menos, me parece o caso do que acontece no Palmeiras com o Rony.
Não é, porque o contrato foi renovado por valores altos e é algo que o Rony conquistou em campo. Agora não sabe se fica, se tem um interessado, se tem que pagar parte do salário. Não, é isso que eu tô falando. Por exemplo, se a Leila chega agora e empresta o Rony pagando o salário... Era mais fácil ter o Rony no elenco. Era mais fácil ter o Rony lá. É isso que eu tô falando. Você continua tendo um jogador como opção dentro do elenco, sabe? Você só se livrou da figura. Só se livrou da figura. Só se, a torcida a gente não aguenta mais ter esse cara não que, tem pelo clima pra ele amor no de Deus, vestiário, não tem clima. tal. Por exemplo, o Breler citou o caso do Andrés no escorregão. A torcida do Flamengo não suportava ver a imagem do Andrés Pereira vestindo a camisa. Ali, então a gente vai emprestar, vai se livrar do cara. Só se for esse o caso. Não sendo esse o caso, mas tem uma você está emprestando e pagando o salário? Não, mas tem uma diferença que quando o Palmeiras renova com o Rony, ele ainda era um cara ali que disputava a posição, era titular. Era titular. Importante pro Abel. O Fagner, quando renova com o Corinthians, já tinha a experiência e muito do argumento foi... É pela liderança. O Corinthians perdeu vários caras que foram campeões. Sim. O Fagner vai ser essa reserva aqui para passar experiência para um cara, para o Mateuzinho. Ok. Só que como o Corinthians é um clube endividado e tem várias dívidas com atletas do seu elenco, o Fagner também usou isso para... ok, vocês me devem, então vamos jogar aqui no salário, diluir um pouco dessa dívida em salário e o Corinthians fica refém disso, porque não consegue pagar um salário compatível com a realidade do Fagner. O Fagner hoje é um jogador que ele vai chegar no Cruzeiro sem garantia de ser titular. Não. Pelo contrário, eu entendo até que é a opção ao William. Exatamente. Mas precisa dar esse devido valor. O Fagner, como reserva e um jogador com mais de 30 anos, vale o que o Corinthians paga para ele? Não vale, mas o Corinthians foi obrigado a pagar porque tinha dívida com o jogador. Mas ainda assim, eu vejo que poderia fazer um modelo de negócio melhor com essa transferência não faz nenhum sentido pagar parte do salário do Fagner, sendo que o Cruzeiro está, de certa forma, reforçando o rival que quer brigar no mesmo Mas o Cruzeiro sabe disso, né? Sim, claro. O Cruzeiro sabe. O Cruzeiro não vai falar, não, eu vou pagar o salário completo. Não, ainda mais o Alexandre Matos. Exato. Mas é isso. A justificativa técnica do Fabinho Soldado, eu entendo. Renovamos no momento. Claro. Hoje o Corinthians está num outro patamar, digamos assim. O que não é compreensível é a maneira Até como porque eu acho que quando foi renovado, se não me engano, ainda não estava o Fabinho. Não, já estava. Já estava? Já. Foi no meio do ano. Foi no... Antes da chegada do Ramon Dias. E a gente não sabe também o quanto... Eu não sei, mas de repente essa liderança do Fagner foi importante também nessa reta final do campeonato. Mas eu acho que foi... Tirando a parte financeira, eu acho que foi bom para todo mundo. O Corinthians não está lamentando tanto... E eu acho que pro Fagner não, mas eu acho que o problema do Corinthians é a parte financeira. O que o corintiano está lamentando é isso. E agora também se vai trazer um jogador para ser um reserva, né? Para ter esse elenco, né? Não, o Mateuzinho foi muito bem, mas a gente sabe a característica dele. Lateral de apoio, tem ofensivo. Tem jogo que às vezes é um lateral que segura um pouco mais, E o Fagner fazia essa função. Tava fazendo esse revezamento. Precisa buscar alguém com esse perfil do Fagner, não do mesmo tamanho do Fagner, até porque dificilmente vai se alcançar isso no mercado, porque o Fagner tinha história no Corinthians, mas alguém com características semelhantes para ter ali uma opção ao Ramon Dias, de quando não precisar de um lateral ofensivo como o Mateuzinho, ter essa opção mais conservadora de lateral. Por exemplo, você vê a apresentação do Fagner lá no Cruzeiro, muita gente da torcida do Corinthians, Paulo, está criticando ele por causa da cor da chuteira. Não provocou nas palavras, mas teria provocado na chuteira. Me parece que era a mesma chuteira que o Jô usou uma vez, aquela cor. A gente tem imagem aí. E muita gente achando que o Fagner deu uma cutucada de graça no Corinthians por causa da chuteira. Eu acho, não, essa é diferente daquela do Jô. Essa é verde mesmo, hein? Isso é um verde-limão, né, Fernandinho? O meu estilo de tênis. Engano, é um verde-limão. Meu estilo de tênis do Jô era meio azulado. Eu acho que o monitor que eu vi parecia diferente. É provocação ou é coincidência, meu querido Paulo do Vale? Eu acho que é muito achar que o mundo gira em torno do Corinthians, assim, cara. Eu não vejo, não. Não vejo uma chuteira. Porque tem gente na rede social, que é um termômetro social hoje, né? No próprio nome já diz isso. Tem muita gente que são os pilhos marimbondo, velho. O que pode ser, por exemplo, é que eles estão falando Corinthians da mídia, você tem que falar no Corinthians. Era uma chuteira que ele tinha o cuidado de não usar no Corinthians. Tava guardada. Exatamente. Agora, ele gosta da cor. Agora ele usar como uma provocação, não, de jeito nenhum. Até porque... Cara, o Fagner é um jogador que tem uma história muito bonita no Corinthians. Ele vem de uma temporada muito abaixo,
e é um jogador que muitas vezes foi muito criticado pelos rivais com relação a algumas posturas dentro de campo, mas ele sempre foi muito identificado com o Corinthians e tem uma história muito bonita. É um dos principais laterais direitos da história do Corinthians, o Fagner. Então, assim, achar que era uma provocação, não. No máximo, era uma chuteira que estava ali guardada, que ele ganhou e falou, bom, aqui no Corinthians não dá para usar, né? É que no futebol, se acha de pelo em ovo é brincadeira, mas é tipo de cuidado que talvez tivesse que tomar pela experiência dele, já sabe o tamanho do barulho que ia fazer, né? Agora, é isso, né? De repente, às vezes ele gosta dessa cor. Às vezes ele quer mostrar a camisa verde, não, né? Às vezes ele gosta da cor, não é por ser verde, mas às vezes ele gosta, mas não podia usar. E não podia usar, e de repente... não é agora, hoje que eu tiro do armário essa chuteira. Assim, eu estou supondo, né? Às vezes ele olhou, agora não tem problema usar essa daqui, mas teve, né? Tá fazendo barulho, hein, Veloso? Faz barulho, e o Fagner... Eu acho que ele sabe o problema que seria cutucar. Usar aqui. O problema que seria, falar, como eu estou lá agora, vão falar, mas agora eu posso, vou usar, né? Eu acho que é um espetinho, sim, viu, Fernandinho? Acho que aproveitou o momento, logo na apresentação, botou uma chuteirinha verde ali para... Sei lá, eu acho que o Fagner não gostou da forma como ele saiu, como foi o ano passado, né? Teve pouco espaço, poucas oportunidades. Ele preferiu se comunicar essa insatisfação de uma outra maneira. Comunicar a insatisfação de uma outra maneira. Aí aproveita ali para botar uma chuteira verde. Daqui a pouco ele vai para o shopping com uma camisa verde. Porque aqui em São Paulo, e principalmente eu acho uma grande bobagem isso aí. Eu também, cara. Uma grande bobagem. Mas aquela vez que o Jô usou uma chuteira que nem era verde, era azul, né? Era um azul, um tom de azul lá. Deu uma confusão desproporcional. Então, o Fagner sabe bem dessa história, o que representa isso. A Band tinha um uniforme que eu acho um dos mais bonitos da história, de 30 anos que eu tô aqui, que era um verde-limão, maravilhoso, tá guardado, eu adoro usar. Aí você ia fazer jogo em algum estádio, por exemplo, o estádio do Corinthians, aí os caras, de verde e tal. Eu falo, é uniforme de trabalho. Aí, na mesma situação, um dia eu tô fazendo um jogo no Pacaembu, com o Palmeiras para jogar no Pacaembu. Eu tava todo de preto, camiseta preta, calça preta, e tava com tênis colorido e tava com o casaco guardado na mochila. Aí o cara pra mim assim, teve a cara... de preto aqui, meu irmão? Eu falei, compadre, o que você quer? Uma roupa preta, cara. Então tem essas loucuras. Olha no detalhe a chuteira do Fagner para não ter dúvida. Mostra aí, Renato. Verde-limão, Fernandinho. É o verde terceiro uniforme do Palmeiras, né? E não é nem aquele verdinho musgo para dar uma escondidinha, né? É um verde fluorescente, né? Mas para não ter dúvida. Marcador de texto. Mas com certeza... O Fagner não vai ser lembrado pela torcida do Corinthians por conta disso, né? A história dele no Corinthians não dá para comparar com essa chuteira na apresentação no Cruzeiro, que né, já não era nem jogador do Corinthians mais. É que a comunicação pode ser subliminar, né, cara? E essa daí é uma... Acho que ele foi para provocar o América, não foi não? Porque o América lá é verde, né? Foi lá para usar as cores do rival do Cruzeiro, aí, do América. Bom, e a gente tá vendo mais um jogador do Corinthians que foi embora, né? E a gente não tá vendo chegar ninguém. Mesmo do jeito que terminou o ano, acho que o Corinthians talvez já tenha um elenco completo. Vocês acham? As laterais continuam sendo o grande problema do clube? Eu acho que o Corinthians montou um elenco que não tinha no primeiro semestre. Apesar de algumas saídas, dúvida, né, eu acho que precisaria de alguma coisa, não. O Corinthians sofreu demais no primeiro semestre, né? Brigando contra o rebaixamento até no Paulista. No Paulista chegou em 10º, de 16. Chegou em 10º. Então foi uma campanha ruim no primeiro semestre, na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro também. Nas Copas até que foi bem, até as semifinais, né? Mas foi um pesadelo para o torcedor até a janela do meio do ano, onde as contratações chegaram. Eu ainda acho que nas laterais tem problema. Lateral direito com a saída do Fagner fica o menino Léo Maná, né? Que é o... olha aí, ó. Quem chega, quem foi. O Pogba chegou já? Ainda não interesse só. Não, tudo é interesse. Mauro Júnior, interesse. Pogba, interesse. Guilherme Arana, interesse. Não viu ninguém, como a gente disse. Tem ninguém. Tem vaga no estacionamento lá, hein, Fernandinho? Que saiu uma turma aí... Pô, mas também quem saiu... Não chegou ninguém. Quem saiu, dá pra falar que saiu ninguém também, né? Porque são jogadores... Mesmo o Fagner? Mas estava muito abaixo. A besteira do Corinthians foi ter renovado com o Fagner, né? Fagner... todo mundo questiona, 2 anos. Pois é. Será que é por causa do filho dele lá, queriam segurar o moleque lá, que falam que o moleque é gênio lá
na base Mas do Corinthians. o tempo do Fagner já tinha no Corinthians, né? Já tinha aquela coisa do... Mas fácil renovar com o filho, né? Desculpa, Thiago. Desculpa, Thiago. O moleque tem 14 anos, pelo menos. É mais fácil renovar com o menino, né? Mas eu acho que eu concordo, tinha que ter saído antes já, né? Essa última temporada do Fagner, a gente percebeu, ainda mais pela relação que ele tem com a torcida, né? Pela história que tem com o clube, pela idolatria de boa parte da torcida, a gente percebeu um 2024 meio apagado do Fagner, né? Principalmente nos momentos mais complicados do Corinthians Mas na não é temporada. uma fase. Todo mundo tem fase. Uma fase, quando você tem uma fase ruim é quando você tem 28 anos, né, Fernandinho? Quando você tem 35, no caso do Fagner, já é um declínio, né? Então isso tem que ser levado em consideração. E o Fagner tinha um dos maiores salários do Corinthians, né? Mais de R$1 milhão, pelo menos é o que dizem. Mais de R$1 milhão. Vai pagar metade. A meia-idade não tem declínio? Não, você tem fase, porque você fisicamente tem condição de buscar e de se recuperar. Agora, quando você está com 35 já é bem mais complicado, né? E principalmente para um lateral. E novos tem uma ares também, né? exigência- Quanto tempo de clube? 10 anos, acho que desde que ele voltou. Né? Novos Ele ares. acho. começou no Corinthians, depois acho que ele foi pro Vasco ou depois pro PSV, uma coisa assim. Aí redescobriram ele e trouxeram ele de volta. E novos ares, né? Isso faz bem para todo mundo, principalmente para um jogador de futebol, né? Que é uma profissão que tem milhões de pessoas em cima te cobrando, imprensa cobrando. Acho que vai fazer muito bem para ele. E acho que é isso. Acho que tudo, né? Tem um começo, meio e fim. Eu acho que a história dele no Corinthians... Então a chuteira foi para dar uma castigada eu na acho galera que que foi. criticava ele. Porque não precisava. Porque o torcedor né? Se ele fica não com essa quisesse doideira. essa cutucadinha, ele pegava uma chuteira azul, preta, branca, mas foi justo a verde-limão, a cor da arbitragem lá. E o Fagner também, ele ainda tem um ano, porque ele foi emprestado por um ano, ainda tem mais um que ele renovou com o Corinthians, né? Então ainda tem mais um para ser discutido, se vai permanecer no E Cruzeiro. agora se o volta cara pro vai e Corinthians. arrebenta no Cruzeiro? Aí Bom pro volta. Corinthians. Não, tudo bem, mas e aí quem falou vai? Não, mas agora o Corinthians está ali com o Mateuzinho, tem o Maná. Eu acho que o Fagner não volta para ser titular do Corinthians mais. Tem que se resolver o que vai fazer em 2026. Mas não acredito mais. E aí você estava perguntando das laterais, aí eu acho que lateral esquerda, o Corinthians precisa de mais um jogador. Vai voltar o Palácio lá que não jogou? Mas Vamos vai ver, saber né? como é que volta, né? É um risco. Até um ano parado. né? Chegou, fez um jogo e DM, cirurgia, 2, né? E até agora não voltou, então não sabe. Eu acho que na lateral esquerda o Corinthians precisa de um jogador. acho que agora o Corinthians... Contratações ali pontuais, né? Porque o que o Corinthians... A evolução do Corinthians acho que quase na metade do segundo semestre em diante foi uma evolução muito significativa. E não podemos nos esquecer do trabalho do Ramon Dias. É um grande treinador, é um grande profissional, campeão de Libertadores como jogador, como treinador, finalista de Mundial de Clubes. Então, é um personagem, é uma figura importantíssima nesse processo de evolução do Corinthians, já começando essa temporada. Aqui, Thiago, disse que ele viu um dos maiores times da história com ele ali, com o treinando, aí o Ramon treinando, que era o River Plate, que ganhou tudo, que era um timaço. Então, em algum momento, talvez tenha se precipitado com o Ramon também, né? Ele fez lambança também, né, Fernandinho? No final da temporada, ele acertou o time, acertou a forma tática do time jogar e o time deslanchou. Essas 9 vitórias aí que conseguiu para fechar o campeonato, que deu a vaga da Libertadores, que deu a vaga da Copa do Brasil, fechou com chave de ouro. Mas até lá foi Mas difícil. ele tinha um outro time na mão, né? Outro time. Realmente outro time, mas mesmo assim, dos últimos treinadores que passaram pelo Corinthians, o trabalho do Ramon é disparado o melhor, comparado com Antônio Oliveira, Mano Menezes e Luxemburgo. Os três O Vitor últimos. não, né? O Vitor fez um bom Vitor trabalho. foi O Vitor bem, fez um foi bom bem. trabalho, apesar dos pesares, da forma como ele saiu, final da né, Copa do Brasil. terrível, assim, o como ele se comunicou, e muitas vezes como ele se comunicou em outras oportunidades com a torcida do Corinthians de uma forma meio prepotente e arrogante, apesar disso, dentro de campo, e apesar de ter algumas inimizades com o próprio elenco, ele fez um bom trabalho à época.
Não é fácil acertar treinador. Por E isso agora, para finalizar com mais informações do Corinthians, uma informação aí dentro do Coringão, Augusto Melo aí que passa limpa e demitiu 2 funcionários nessa segunda-feira aí. A diretoria do Corinthians que vem trabalhando não apenas focado no elenco, mas todos os profissionais que trabalham dentro do Corinthians. Na última temporada, aí, sob o comando de Ramon Dias, o Corinthians aí conseguiu apresentar uma evolução em campo aí notória com 9 vitórias consecutivas, jogando muito bem. E dessa forma aí, para que em 2025 isso siga ocorrendo aí com mais frequência, a diretoria vem trabalhando pela chegada de reforços. Então a diretoria já mapeia o mercado aí para trazer apenas jogadores pontuais para o time do Ramon Dias e do Coringão. O nome que foi ventilado aí nessa manhã foi o de Arthur Cabral, do Benfica, que já teve seu nome ligado ao Corinthians aí no meio da temporada do ano passado. Além dele, o outro nome cogitado para reforçar o Corinthians é o Davi Luiz, que está livre no mercado desde que deixou o Flamengo. Entretanto, diante da dificuldade para realizar um acordo, o clube vem viabilizando outros nomes. Falando ali que eu disse no início do vídeo, o Corinthians aí demitiu 2 funcionários na parte profissional do clube. Foi o supervisor de futebol André Dias, que trabalhava no Coringão há 24 anos. E até causou uma estranheza dentro do clube ele ter sido demitido ainda após 24 anos de serviço prestado ao Corinthians. E também outra demissão aí que foi confirmada nessa segunda-feira foi o do roupeiro mais antigo do clube, do Roberto Souza. Conforme informações do Pedro Ramiro, a gestão vem trabalhando focado na evolução do clube. Pô, mas demitir o roupeiro é sacanagem, né? Segundo informações, o objetivo de todas essas trocas e modificações aí é que isso possa interferir diretamente na equipe em campo. Agora os nossos profissionais devem ser analisados para suprir essas ausências aí para o maior fortalecimento. Mas eu acho que é um erro, tem nada a ver com o roupeiro, por exemplo, influenciar a equipe dentro de campo. Eu acho que isso aí foi uma bola fora do Augusto Melo, hein? E você comenta aí se você acha certo essas demissões do Corinthians aí. Então se inscreva no canal, deixe seu like, até a próxima vídeo, valeu, é nóis.